Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 14. Isaías 14. É um texto pouco conhecido desta igreja. Isaías 14, o versículo 27. Esse foi o tema da nossa festividade nesse ano passado, no mês de setembro. E eu meditava nele, extraindo algumas lições para os nossos corações. Isaías 14, e o versículo de número 27. Toda a igreja encontrou, confirme dizendo amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor, que se encontra em Isaías 14, 27, diz o seguinte: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Irmãos, o profeta Isaías, aqui neste texto, descreve a mão de Deus, ou melhor, o agir de Deus, como sendo uma mão estendida. E esta expressão, na teologia nós chamamos, é uma palavrinha bem difícil, antropomorfismo. O que é isso? É uma linguagem que descreve um fenômeno bastante recorrente nas Escrituras. É a Bíblia apresentando Deus em forma humana. Nós sabemos que Deus é Espírito, sim ou não? Deus é Espírito, Ele não pode ser visto. A Escritura diz que ninguém viu Deus, mas para que haja uma interação entre o Criador e a sua criatura, Ele se apresenta com forma humana. Por exemplo, a Bíblia diz que a terra é o escabelo, o repouso para os pés do Senhor. A Bíblia também fala de o coração do Senhor que se inclina para aquele que teme aos seus mandamentos. Os olhos do Senhor rodeiam a terra e enxergam aqueles que fazem o bem e o mal. Os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então estas são várias referências à forma humana atribuída ao Senhor Deus. E aqui neste texto de Isaías, nós temos mais uma vez o uso desse recurso de linguagem, antropomorfismo, que é a figura da mão de Deus. Só preciso que você memorize isso. Repita comigo assim: Deus se apresenta, ou melhor, se revela de forma humana. Pronto, e se alguém perguntar para você que palavra feia foi aquela que o pregador disse, você vai dizer assim: eu não lembro a palavra, mas eu sei o que significa. O que significa? Deus. Pronto. Você já pode esquecer a palavra, fique só com o significado, amém? Então pronto. Então quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo pelo menos 3 grupos de textos que usam essa linguagem, a mão de Deus. 3 grupos de textos que usam essa linguagem, essa expressão. A primeira, ou o primeiro grupo de textos, é o grupo de textos que esse versículo se enquadra. Em Isaías 14, versículo 24, Deus diz assim: olha, o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Aí o texto diz:
Porque o Senhor dos exércitos determinou: quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? O primeiro grupo de textos que utiliza a expressão a mão de Deus é um grupo de textos que fala do juízo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 5, versículo 25: por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu. A palavra de Deus nos apresenta o Senhor como aquele que se revela em forma humana, em primeiro lugar, para executar o seu justo juízo sobre a terra. Deus é aquele, queridos, que não deixa o pecado impune. E em nenhuma das ocasiões em que a mão do Senhor é estendida em juízo, a mão do Senhor voltou atrás. Porque quando ele determinou em seu coração punir a Assíria, assim ele o fez. Quando ele determinou punir o seu povo por conta da sua desobediência, da sua rebelião contra Deus, sua murmuração contra o Senhor no deserto, a mão do Senhor se estendeu e não foi recuada, não voltou atrás. Aqui nós aprendemos uma coisa, meus irmãos: Deus é aquele que subjuga as nações. Deus é aquele que pune os reis, pune os reinos, pune as nações, quando estes não inclinam o seu coração ao arrependimento. Esta noite nós estamos aqui como Igreja do Senhor, iniciando este ano de 2026, com esta proclamação em nossos lábios: a mão do Senhor está estendida. Estendida para quê? A mão do Senhor também está estendida para punir aqueles que praticam o mal e não se arrependem em seus corações. Se você não quer a mão do Senhor estendida contra você, olha só a expressão: se você não quer a mão do Senhor estendida contra você, esta é uma noite de arrependimento, noite onde o nosso coração deve se inclinar ao Senhor, dizendo: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas iniquidades, desfaz os males que há em meu coração, refaz os meus caminhos, mas eu não quero que a tua mão seja contra mim, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isaías 14 é um contexto de juízo. E é interessante, juízo contra as nações que se levantavam contra o propósito de Deus. O texto bíblico não diz que ninguém pode se levantar contra Deus. Deus permite que as nações, que os reinos se levantem contra Ele. Mas nós sabemos, até podem se levantar, mas a mão do Senhor subjuga as nações. Êxodo capítulo 7, verso 5. Então os egípcios saberão que eu sou Jeová, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E no capítulo 7, 8, 9, 10, a expressão a mão do Senhor, aqui de Êxodo 7, 8, 9, 10 de Êxodo, a expressão a mão do Senhor é usada diversas vezes para falar de cada praga, de cada milagre que o Senhor operou no Egito contra os egípcios, porque Faraó estava mantendo o seu coração em desobediência, em penitência, e enquanto Moisés dizia: deixa o meu povo ir, Faraó, a Bíblia diz que muitas vezes Faraó endureceu
seu coração. A Bíblia também diz que Deus endurece o coração de Faraó, mas aqui nós precisamos entender, quando o Faraó endureceu o seu coração, Deus, para puni-lo, depois endurecia-lhe também o coração, para que ele mantivesse sua palavra, e os milagres de Deus destruidores caíssem sobre o Egito, e o nome do Senhor fosse temido em toda a terra, para que o seu próprio povo contemplasse as desolações que o Senhor estava fazendo. Mas o que eu quero que você entenda é: a mão de Deus se estendeu sobre o Egito para operar o juízo de Deus contra aquela nação. Em Daniel capítulo 5, o rei Belsazar tomou os utensílios da casa do Senhor, fez um jantar, e com os vasos da casa de Deus, ele estava tomando vinho e se embriagando. A Bíblia diz que na mesma hora, Daniel 5, verso 5, na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. A mão do Senhor apareceu a Belsazar, e escreveu na parede a sua sentença: Mene, Mene, Tekel, Peres, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado, pesado, contado e dividido. Pesado fosses na balança, contado o teu reino e achado em falta, e será posto para ser dividido entre os medos e os persas. O que é que a mão de Deus faz diante de Belsazar? A mão de Deus sentencia-lhe a juízo, porque ele havia ultrapassado os limites da misericórdia de Deus. Você pode até caminhar segundo o seu coração, mas a misericórdia de Deus tem o seu limite. Quantas vezes tudo parece bem, tudo parece correr bem, você nos seus pecados, fazendo o que quer, até que a boa mão do Senhor resolve lhe refrear os passos. É engraçado porque, inexplicavelmente, alguma coisa acontece. Irmãos, eu não quero espiritualizar tudo. Nem todo acidente, nem todo infortúnio é a mão de Deus, mas às vezes tem coisa inexplicável que a gente olha assim e diz: isso só pode ser Deus. Atos 13, 11. Paulo repreende Elimas, o mágico, e diz: agora a mão do Senhor está sobre ti e ficarás cego. Deus enche Saulo com o Espírito em Atos 8, Atos 9, 17. E em Atos 13, Paulo é enviado para a missão. O que é que eu espero quando o Senhor me envia para alguma missão, para alguma cidade, para algum povoado? Eu espero, irmã Maria Vieira, muitos milagres. Eu espero os cegos enxergando, eu espero paralíticos andando, eu espero surdos ouvindo. Mas Paulo, quando chega nessa missão, que está de frente a um procônsul, está anunciando o evangelho, e esse mágico atrapalhando o procônsul de ouvir as verdades de Deus. O primeiro milagre que Deus usa Paulo para fazer é um milagre ao contrário. Esse homem enxergava, mas Paulo profetiza e diz: a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego. E ele fica cego na mesma hora. Aqui nós podemos ver, irmãos, que o juízo divino não é uma arbitrariedade, um autoritarismo de Deus, não. Mas consequências sobre os nossos atos quando nós afrontamos a santidade de Deus. Eu lembro da história de Faraó, que quando Moisés ia diante dele, ele com mão poderosa tentava reter o povo. Mas a mão do Senhor estava sobre o Egito. E convenhamos, irmãos, quem pode resistir à mão de Deus? A mão de Deus na história da redenção não tem apenas esse sentido negativo
Eu falei de 3 grupos de textos. Mas também a mão de Deus carrega um outro sentido. Um sentido profético. Um sentido de inspiração, êxtase, manifestação do poder divino. Então existe um segundo grupo de texto, Samuel, que fala da mão do Senhor como inspiração profética. Quando nós olhamos na Escritura, muitas vezes aparece esta expressão de inspiração, capacitação profética. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: veio sobre mim expressamente a palavra do Senhor, e ali esteve sobre Ezequiel a mão do Senhor. A mão divina, irmão, simboliza uma força espiritual que eleva. Assim como esta minha mão pode elevar esse pedestal, pode elevar este celular, pode elevar qualquer outra coisa, a mão do Senhor neste sentido profético fala de o Senhor elevando o seu servo a um nível espiritual, onde os mistérios de Deus são revelados. Ezequiel 3,14, a Bíblia diz: então o Espírito me levantou e me levou. A mão do Senhor é uma expressão que trata do poder profético derramado sobre o seu povo. A mão do Senhor fala de um poder profético derramado sobre a sua igreja. E nós bem sabemos, porque nós experimentamos a mão do Senhor também neste sentido. Deus estendendo a sua mão. Sabe, existem cultos, existem momentos com Deus, que de fato parece que o Senhor nos eleva. Uma inspiração vem sobre nós. Você que não é evangélico, está nos visitando, deixa eu explicar para você. Quando este povo se reúne, não se reúne apenas para agradecer, para pedir. Esse povo se reúne para ser tocado por Deus. E quando Deus toca este povo, muitas vezes a carne humana não consegue explicar o que acontece. Muitas vezes a filosofia humana, ela tenta trazer alguma explicação, mas ela não consegue. A razão não consegue explicar o que acontece quando a mão do Senhor se estende sobre o seu povo. Mas uma coisa é certa: quando a mão do Senhor é estendida sobre a sua igreja, há um espírito profético que cai sobre nós. O povo se alegra em Deus, o Espírito se manifesta. E quando eu falo o Espírito, é o Espírito com E maiúsculo, o Espírito que é santo. E como é que ele se manifesta? Com a alegria da salvação, com o quebrantamento pelos nossos pecados, com os dons espirituais, com línguas estranhas, com profecia. O Espírito do Senhor opera quando a mão do Senhor se estende. E eu já tenho percebido essa noite esta mão se estendendo sobre nós. Existem pessoas aqui que já começaram a ser tocadas, mas eu não sei porquê você está tão intimidado. A palavra do Senhor nos mostra que a mão do Senhor estende-se e eleva Ezequiel de uma maneira extraordinária, porque quando a mão de Deus toca, a etiqueta até às vezes tenta nos deixar comportadinhos. Olha, eu não posso levantar muito a mão para não desensacar. Eu não posso chorar muito para não borrar a maquiagem. Eu não posso levantar as mãos, dar uns pulinhos para não amassar a roupa. Mas quando a mão do Senhor se estende, o homem, a carne, a emoção é tocada e muitas vezes não consegue resistir, porque a mão de Deus nos eleva, a mão de Deus nos inspira, a mão de Deus nos toca, e o toque de Deus é irresistível. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ezequiel 37:1, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito
a um vale cheio de ossos secos. Uma das profecias mais conhecidas foi revelada por ingerência da mão do Senhor. A mão do Senhor levou Ezequiel em visão. Quando a mão do Senhor te tocar esta noite, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Atos 2,17, a Bíblia diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito e profetizarão. O desejo de Deus essa noite é estender sobre você a sua mão e você ser cheio, inspirado, batizado, embebido, tomado, receber o Espírito derramado, receber o Espírito caindo sobre você, vindo sobre você, batizando você, tocando você, a mão do Senhor sendo estendida e você sair daqui tocado, tomado, carregado pelo Espírito Santo. Não sei se os irmãos já viram, muitas vezes a mão do Senhor, quando tocava algumas pessoas no nosso meio, o poder de Deus era tão grande, que muitas vezes precisava sair carregado, amparado por outras pessoas. O poder de Deus tocava de uma maneira tão surreal, tão extraordinária, irmão Natan, que a pessoa tinha que ser carregada até o carro. Por quê? Estava fora de si? Não. Por quê? Foi liberto de algum demônio? Também não. Porque a mão do Senhor o tocou e o quebrantou. Nós precisamos voltar a nos acostumar com coisas deste tipo, mas primeiro precisamos estar com o coração aberto para esta ação poderosa da mão do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Elias cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. Acabe estava numa carruagem. A mão do Senhor caiu sobre Elias de uma maneira tão extraordinária, que na carreira de Elias, Elias acompanhou a carruagem, porque a mão do Senhor estava sobre ele. 2 Reis 3,15. A palavra do Senhor diz sobre Eliseu: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Algumas traduções trazem a expressão arpista, harpa, instrumento de cordas. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que se alguns crentes mais cheios dos conhecimentos humanos, das ciências humanas, do que da palavra de Deus, estivessem neste dia aqui, teriam dito assim: não, Eliseu só teve aquela manifestação profética porque ele se emocionou com a música. Olha o que o texto diz: trazei-me um arpista. E quando o arpista tocou, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e Eliseu profetizou. Aqui nós temos uma revelação extraordinária. Este músico, este arpista, tinha a responsabilidade de quê? De ser um instrumento de quietude para o coração do profeta, para que através da quietude promovida pela canção, pela música, o espírito do profeta fosse aberto para a ação do Senhor. Você, meu irmão, músico, cantor, cantora, você que serve diante do Senhor e da igreja com canções, o Senhor te deu a responsabilidade de quê? De louvar o seu nome, mas também de trazer quietude para o coração do seu povo, a fim do Espírito Santo de Deus repousar, a mão do Senhor atuar, agir sobre a sua igreja. E essa inspiração profética da mão do Senhor não é produto da vontade humana.
1 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Não é você que cria a palavra profética. A mão do Senhor desce sobre você e o Senhor põe as palavras na tua boca. Agora imagine um músico tocando o seu instrumento. O instrumento sozinho não produz nada. Irmão Natan, levante suas mãos assim, por gentileza. O acordeão está emitindo algum som. Agora coloque suas mãos e nos dê um acorde. O acorde só é possível porque existe uma mão tocando por detrás. Você pode até ser vaso, você pode até ser profeta, mas se a mão do Senhor não tocar sobre você, nada poderá fluir de sobre a tua vida. Aqui nós aprendemos outra lição extraordinária. Nós somos dependentes da mão do Senhor para ser, para ter, para crer, para fazer, para agir. Somos dependentes dele para atuar na sua casa, para viver. Somos dependentes para respirar. Nós somos dependentes da mão do Senhor. Só quem é dependente da mão do Senhor, levanta a sua mão por alguns segundos e adore a Ele com a sua boca. Aleluia! Levante a sua mão, abra a sua boca, porque a mão do Senhor está sobre nós, agindo, atuando, inspirando, derramando graça, derramando força, derramando renovo, derramando vigor. Receba renovo de Deus, receba a graça de Deus, receba a mão do Senhor sobre a sua vida. Porém, a boa notícia do Evangelho é que a mão do Senhor não está estendida apenas para julgar, nem somente para inspirar, mas a mão do Senhor também está estendida para abençoar. A mão do Senhor está estendida para curar, para operar e realizar milagres no meio do seu povo. Em Atos, assim como no Antigo Testamento também, existem inúmeras referências à mão de Deus operando poderosamente em favor do seu povo. Interessante que esses milagres operados no Egito foram contra o Egito, mas milagres favoráveis ao povo. A mão do Senhor no Egito era contra o faraó, mas favoráveis ao povo de Deus, irmã Judite, porque tinha a função de quebrantar faraó para deixar o povo ir. Atos capítulo 11, versículo 21, a mão do Senhor é descrita promovendo salvação. Em Atos 11, 21, muitos daqueles que tinham sido dispersos pela perseguição em Atos capítulo 7, chegaram em Antioquia. E aqueles que estavam pregando estavam obtendo sucesso. E Atos 11, 21 diz: e a mão do Senhor estava com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Sabe o que eu quero que você compreenda essa noite? É que a mão do Senhor também se estende para salvar. E neste ano de 2026 que se inicia, eu quero crer que a mão do Senhor vai alcançar a tua casa. Eu quero crer que a mão do Senhor vai servir de agente. Agente para quê? Enquanto você clama: Senhor, salva o meu marido, salva a minha esposa,
salva os meus filhos, salva os meus pais. Eu quero crer que este ano a mão do Senhor, que não está encolhida, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor vai se estender sobre o teu lar, vai alcançar aquele coração de pedra, vai esmiuçá-lo em sua mão e trocar por um coração de carne. A mão do Senhor será sobre a sua casa, será sobre você. Eu quero crer nisso. Você quer crer nisso também? Eu quero crer nisso. A mão do Senhor é estendida sobre a sua casa para salvar, para quebrar coração, para quebrar pedra de crack, para esmiuçar cigarro de maconha, para estilhaçar vidro de cachaça, para quebrar corações dependentes, para colocar para longe concubina. A mão do Senhor tocando aquele que precisa ser salvo e o nome dele ser glorificado na tua casa. Repita comigo: a mão do Senhor confirma a pregação do Evangelho. Em Atos 4:30, os discípulos estavam orando. Muito obrigado, meu santo. Orando por quê? Eles estavam sofrendo perseguição. Eu acho tão interessante a igreja primitiva. Perseguidos, eles não disseram assim: Senhor, mata os sacerdotes que estão nos perseguindo. Eles não disseram assim: Senhor, refreia a perseguição. Não, eles oraram dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com ousadia a tua palavra. A oração da igreja primitiva deve servir de exemplo para nós. Aí eles disseram assim: Senhor, enquanto nós pregamos, estenda a tua mão para curar e para operar sinais e maravilhas pelo nome de teu santo Filho Jesus. A mão do Senhor opera milagres. A mão do Senhor opera milagres. Lucas 11:24 fala que Jesus expulsava demônios pelo dedo, pela mão de Deus. Aquele demônio que está atormentando a tua casa, eu quero crer que hoje a mão do Senhor está indo até lá. A mão do Senhor está chegando até aquele lugar. A mão do Senhor está entrando até aquele coração, está retirando toda a opressão diabólica. A mão do Senhor faz bater em retirada o adversário, porque quando a igreja ora, clama, a mão do Senhor se estende. E é interessante, irmãos, vai fazer 25 anos que eu prego a palavra de Deus. E de 7 anos, 8 anos para cá, 9 anos, 9 anos agora isso, o Senhor começou a cumprir algumas promessas, ou melhor, algumas orações que eu fazia. Quando eu era adolescente, jovem, eu tinha a chave da igreja. A irmã Romera dirigiu lá o ciclo de oração, a irmã Valdísia, o pastor Marcos foi nosso pastor. E quase todos os domingos à tarde eu pegava a chave da igreja, ia para lá, levava meu caderno, começava a anotar. Eu já gostava de anotar os meus sermões, começava a anotar. Aí subia no púlpito, colocava uma música bem alta para ninguém ouvir, e eu começava a pregar para ninguém. E eu pregava, Samuel, para ninguém. E naquelas pregações eu começava: Jesus está começando a curar ali, olha o paralítico levantando. Ah, Jesus está operando ali, olha Jesus batizando. Já temos um cego enxergando aqui, olha o surdo ouvindo. E eu pregava, sabe, com aquela
Parecia que estava acontecendo. E muitas vezes nas consagrações, o púlpito lá é baixo. Eu me posicionava de frente ao púlpito, muitas vezes orando sozinho, colocava os braços e dizia: Senhor, eu quero que o Senhor cure enquanto eu prego. Eu quero que o Senhor batize com o Espírito Santo. Eu quero ver a tua mão. Aí eu me lembro, setembro de 2017, fui para uma conferência na cidade de Curitiba. O Senhor me tocou ali de uma maneira extraordinária. O fogo de Deus caiu sobre mim, eu caí pelo poder de Deus. Deus me deu alguns revestimentos e eu voltei para Campina. Fui pregar na igreja da minha esposa, na época éramos namorados. O líder de jovens tinha trabalhado comigo. E certa vez eu estava assentado num banco. Eu estava assentado do seu lado esquerdo. E eu conversando, e ele olhando para o outro lado. E eu dei um cutucão nele e disse: Ô fulano, tu não está me ouvindo não, eu estou falando contigo. Ele: não, porque tu está falando justamente do lado do meu ouvido surdo. Rapaz, eu falei aqui 15 minutos, estava aqui badalando e tu não escutou nada. Não escutei. Então eu vou fazer o seguinte: quando Jesus começar, até brinquei, quando Jesus começar a me usar para curar, eu quero que você seja o primeiro a ser curado. Irmãos, e olha que interessante, às vezes a gente até brinca, solta algum gracejo, mas o céu leva a sério. Aí voltando dessa viagem, fui pregar. Preguei, o Senhor curou algumas pessoas. Aí entreguei o microfone ao pastor e me virei para o líder. Coloquei o dedo no ouvido dele e comecei: Senhor Jesus, abre o ouvido dele agora. Abre o ouvido dele agora. Ouvido surdo, abra. Aí ele olhou para mim e disse: olha, Manuel, enquanto você orava e você falava outra coisa, eu não escutava nada, mas quando você dizia Jesus, eu escutava. Eu disse: olha, isso é sinal que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então eu vou orar de novo. E à medida que você for escutando, você vai apertando aqui no meu ombro. Então eu tapei o ouvido bom e comecei a orar sobre o ouvido surdo. Eu, em nome de Jesus, ele apertou. Ele disse que já estava ouvindo Jesus. Ouvido surdo, comece a ser aberto agora. Aí ele começou a chorar. Eu disse: ouvido surdo, em nome de Jesus, seja aberto. Ele começou a apertar. Ouvido surdo, seja aberto. Ele começou a apertar. Em nome de Jesus, ouça, ouça, ouça. Ele começou a apertar aqui, começou a chorar. Eu disse: olha, fulano, à medida que você ouvir, repita o que eu vou falar. E eu falei: Emanuel, que era o nome do filho dele. Ele começou: Emanuel. Eu disse: Emanuel Martins, agora é o meu nome, rapaz. Ele disse: Emanuel Martins, você está ouvindo? Ele disse: a mão do Senhor tocou e destapou o meu ouvido. A mão do Senhor opera milagres. Aí, não vou dizer que por ironia do destino, porque Deus não trabalha com ironia. O que foi que aconteceu? A primeira pessoa por quem eu orei foi ele. A mão do Senhor está estendida sobre nós essa noite. Para encerrar, as notícias se espalham. E fui pregar na congregação do Belo Monte. Quando eu olhei para trás, eu vi uma irmã Jaqueline. E na hora me veio na mente, no coração: ore por ela, porque ela está grávida. Quando eu olho para o banco dos adolescentes, uma regente estava segurando sua filhinha que tinha 3 meses de idade. Eu disse: não, isso só pode ser coisa da minha cabeça. A irmã acabou de ter menino. Fui para casa, isso era uma quinta, ou era uma terça. Agora, os cultos antes eram na quinta, isso mesmo. No sábado, cheguei em casa, estou em casa, estava de férias. Chegou uma mensagem no meu message, no message do Facebook: irmão Emanuel, era a irmã Jaqueline, a paz do Senhor, eu estou desesperada, eu estou grávida. E a gravidez é ectópica, gravidez na trompa. E a médica quer tirar, mas eu já amo essa criança. Eu não aceito perdê-la.
Mas a médica disse que não tem jeito. Os irmãos aqui da área de saúde podem confirmar. Se o embrião se desenvolver, estoura a trompa, pode causar uma hemorragia e levar a pessoa à morte. Eu disse: minha irmã, você crê mesmo que Jesus pode operar um milagre? Ela disse: eu creio e quero. Então vá para a sua casa, chame o seu esposo. E eu pedi para o esposo colocar a mão sobre a barriga dela. E isso, irmãos, foi uma cura EAD, à distância. Não tinha como ir até ela, mesmo ela morando aqui em Campina. E isso pelo WhatsApp. Vou orar com vocês. E se você sentir alguma coisa, você me diz. E eu comecei a orar. Enviei o áudio de oração, um áudiozinho rápido. E ela chorando mandou uma mensagem: irmão Emanuel, eu senti uma mão me tocar. Eu senti uma mão mexendo aqui dentro. Então fique tranquila, irmã, que eu creio que o Senhor fez alguma coisa. Ela foi, fez o exame. A médica disse: agora vamos bater uma ultrassom. A médica disse: nem precisa se trocar, vou só dar uma olhadinha aqui. A médica olhou para cá, olhou para lá e disse: rapaz, alguma coisa aconteceu, se troque. E todo mundo, quando ela chegou, estava com cara de sepultamento, porque sabiam que iam ter que tirar aquele embrião. Mas agora, está todo mundo chorando ao vê-la passar, porque a médica disse: alguma coisa aconteceu. Quando a irmã Jaqueline troca as suas vestes, coloca aquelas vestes lá para fazer a ultrassom, que a médica olha, ela procura na trompa direita, não tem nada. Procura na trompa esquerda, não tem nada. Quando desce para o útero, tem uma coisinha lá batendo o coração. Aí a médica, para tentar refrear a alegria, disse: olha, não se preocupe, ou melhor, não se alegre tanto, porque a qualquer momento você pode abortar. Sabe por quê? O embrião está solto aqui dentro. Ela olha com os olhos cheios de fé e disse: doutora, será que a mão que tirou da trompa não é capaz de colocar no útero e plantar esse embrião? Eu creio que a mão do Senhor vai agir. Resultado, passados esses anos todos, está lá Natanael com 8 anos de idade, glorificando e louvando ao Senhor, porque a mão do Senhor repousou sobre a sua serva. E a mão do Senhor está aqui essa noite. A mão do Senhor está aqui essa noite. Se você crê, ela pode lhe tocar para curar, para batizar, para operar um grande milagre. A mão do Senhor está aqui para tocar na tua vida. Fique de pé, eu quero orar por você rapidamente. A tua chegada até aqui não foi um acidente. Foi a mão de Deus te guiando a bom termo. A mão do Senhor está sobre nós aqui essa noite. A mão do Senhor está sobre nós aqui essa noite. E nesses 8 anos, 9 anos lidando com cura, muitas vezes eu escuto os seguintes testemunhos. Irmão Emanuel, enquanto eu recebia a oração, eu sentia uma mão me tocar. Eu senti quando uma mão me tocou e tirou as hérnias dos discos da minha coluna. Eu senti quando uma mão me tocou e tirou o caroço que estava na minha mama. Eu senti quando uma mão me tocou e abriu os meus ouvidos. Eu senti quando uma mão me tocou e esticou a minha perna que era encurtada. A mão do Senhor faz todas essas e muitas outras coisas. Mas eu quero que você abra o seu coração para ser tocado hoje. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero fazer um convite. A mão do Senhor é aquela que salva. E você veio aqui conduzido por esta boa mão, mas ainda se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você ainda está distante. Com cordas de amor, essa mão te atrai hoje. Eu convido você a se posicionar agora, vindo ao Senhor, entregando-se inteiramente a Ele. Você que entrou aqui, está afastado, ou talvez ainda não seja um servo de Deus, você talvez ainda não seja um crente na pessoa de Jesus Cristo.
Onde você estiver, eu peço que você levante uma de suas mãos, que nós vamos orar pela sua vida. Você que deseja voltar ao Senhor, você que deseja se entregar ao Senhor, este é o momento que o Senhor reservou para estender sobre ti a sua mão. Levante sua mão onde você está. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, você que deseja se entregar a Ele, o convite está aberto. Mas eu quero orar por milagres e curas e maravilhas aqui. Eu quero orar por você, mas você vai permanecer no seu lugar, porque é a mão do Senhor quem vai te tocar hoje. Eu creio demais na imposição de mãos, creio demais. 90% das curas que eu tenho visto é através da imposição de mãos. Mas eu também creio que o Senhor pode tocar em você aí onde você está, com a imposição das suas mãos. Não se preocupe se você sentir no seu corpo. Nem abra seus olhos, nem olhe para o lado. É a mão do Senhor te tocando. A mão do Senhor está inspirando profeticamente aqui, ó. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Comece a orar em outras línguas. Aonde você estiver, seja batizado agora. Estende sobre o teu povo a tua mão, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo. Ei, barrasto. Uíbia, mamama, não me queime, os tão e demias. Que nemerras. Irmão, te ouvirás. Você que veio nos visitar, nem esperava que o Senhor ia te tocar desse jeito, né? Recebe esse toque. Recebe esse toque. Recebe esse toque. Navega no oceano do Espírito. Vai, 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 vai. Ei, sobre ti a mão do Senhor que te toca. Senhor, estende as tuas mãos sobre nós agora, sobre os teus filhos que necessitam de cura do corpo e da alma. Agora, eu rogo a tua mão sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Comece a mover colunas agora. Escoliose, lordose, cirfose, todo problema na coluna agora, comece agora a ser tocado pelo Espírito Santo. Coluna se endireite agora, em nome de Jesus. Toda hérnia agora, em nome de Jesus. Todo membro do corpo paralisado, toda sequela de AVC agora, sequela de derrame agora, braços paralisados se movam em nome de Jesus. Pernas paralisadas se movam em nome de Jesus. Você que tem alguma paralisia nas pernas, comece a movimentá-las agora. Vai, movimenta as tuas pernas. Movimenta tuas pernas. Olha o espírito profético aí, ó. Há um espírito profético sobre nós. Todo problema cardíaco agora, em nome de Jesus. Eis aí a mão do Senhor, trocando todo o ventríloco, tocando agora toda a artéria que está obstruída, trocando agora
tudo aquilo que precisa ser trocado no teu coração. Recebe coração novo agora. Todo caroço agora, todo cisto, toda hérnia, todo tumor agora, coloque a mão no teu caroço, vai sumir agora. Eis aí sobre esse caroço a mão do Senhor. Está se dissolvendo, está murchando, está desaparecendo. A mão do Senhor está sobre ti. Seja tocado agora. Ouvidos surdos agora sejam destapados em nome de Jesus. Ouvidos surdos sejam abertos agora em nome de Jesus. Toda perca auditiva agora regresse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhos cegos, olhos comprometidos pela catarata, pelo pterígio, agora todo problema na visão agora em nome de Jesus. Toda retina deslocada agora em nome de Jesus seja curado agora. Glaucoma vai embora em nome de Jesus. Olhos cegos sejam abertos agora. Está abrindo a madre. Ele está abrindo a madre. 2 anos atrás fui numa igreja, uma irmã não podia ter filhos porque tinha endometriose. Na cidade de São Vicente do Seridó, o irmão disse: Emanuel, lembra aquela irmã que você orou por ela que não podia ter filhos? A madre está aberta. O Senhor está abrindo a madre de alguém aqui essa noite. Todo impedimento Ele está colocando por terra. Então receba a sua cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocado agora.